Você já teve um dia em que acordou super empolgada para começar algo, mas no dia seguinte parecia que toda aquela motivação, todo aquele entusiasmo tivesse evaporado? Pois é, a verdade é que a motivação, ela não é confiável. E se nós esperarmos por ela para agir, nós vamos parar todas as vezes que ela sumir. A gente ouve muito por aí: siga a sua motivação, siga aquilo que te inspira, espere o momento certo. Mas a vida real não funciona assim. Projetos importantes, sonhos grandes, tudo isso exige consistência, exige constância. E a constância não depende da inspiração, ela depende da sua decisão. A motivação é como o clima, ela muda o tempo todo. Um dia você vai acordar animada para treinar, animada para desempenhar no seu projeto, para escrever. No outro dia você vai querer sua cama, você não vai querer fazer nada. Isso é normal, isso é natural. A vida ela oscila o tempo todo. Se você só age quando está motivada, vai viver oscilando e acumulando frustração. Aquela sensação de começo e paro. É por isso que nós precisamos ter disciplina, porque o que realmente sustenta uma rotina não é a motivação, mas é a disciplina. Com a disciplina que você vai fazer o que realmente importa, vai fazer aquilo que precisa ser feito mesmo sem motivação. Mas ela não nasce do nada, ela nasce a partir do momento que você tem clareza do porquê que você está fazendo tal coisa. Por que isso é importante para você? O que você está construindo? Quem você quer se tornar no processo. Por exemplo, eu nem sempre estou motivada a gravar vídeos, a escrever textos, a desempenhar os meus projetos, a colocar a mão na massa. Tem dia que eu estou desanimada, sabe? Me falta aquele ânimo, me falta aquele entusiasmo. Mas eu sei o porquê que eu faço isso e onde eu quero chegar. Então isso me move. Não é a motivação, porque se eu depender da motivação, eu vou passar dias sem gravar vídeos, eu não vou tocar os meus projetos. Eu sei a pessoa que eu estou me tornando nesse processo. Então é muito importante nós termos clareza sobre o que nós queremos construir, onde nós queremos chegar, o porquê que nós queremos isto. E recentemente eu decidi não mexer no YouTube esses dias, não mexer no sentido de acompanhar as métricas, de assistir vídeos. A rede social eu já estou off delas já tem um tempo e eu decidi, devido a um projeto que eu tenho, algo que eu estou preparando para trazer aqui para vocês, eu decidi não buscar a motivação nas minhas métricas, nos desempenhos do meu vídeo. Eu decidi, neste período de tempo, a focar no que realmente importa. Então estou eu nesses dias apenas com o meu papel, com o meu caderno ali, desenvolvendo os meus temas, trazendo aquilo que eu quero compartilhar com vocês, toda a minha jornada, tudo aquilo que eu tenho aprendido. Então eu pensei assim, peraí, eu preciso desse momento, eu preciso desse tempo sem interferência de motivação, sem interferência de nada. Eu vou agir independente do que aconteça, independente se eu estiver motivada ou não. Então eu não vou buscar, por exemplo, a motivação nos desempenhos do vídeo, se os vídeos que eu estou publicando, se eles estão performando bem ou não. Então a minha motivação não está nisso. Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, eu tenho gravado outros vídeos, tenho estudado, tenho me aprimorado no silêncio. Eu tenho buscado nestes dias fazer o que tem que ser feito, independente de qualquer coisa, independente. Eu decidi focar naquilo que realmente importa para mim, naquilo que eu quero fazer, aonde eu quero chegar. Então eu tirei toda interferência, toda distração, tudo aquilo que não é importante no momento. Depois vai ter o momento de acompanhar, de ver o que é importante, mas neste tempo onde eu estou criando, eu eliminei a distração e tudo aquilo que pudesse me tirar do propósito, daquilo que realmente precisa ser feito. Bom, se você sente que vive dependendo da motivação, vão aqui 3 passos. São dicas práticas para te ajudar a agir com intenção e fazer aquilo que realmente importa para você. O primeiro passo é: tenha um plano simples. Nem sempre você vai conseguir executar tudo aquilo que você se propôs a fazer no dia ou no que diz respeito a um projeto também. Nem sempre você vai conseguir fazer tudo aquilo, mas é muito importante nós termos um norte, termos uma direção. O que você quer fazer? Crie um plano de ação. Segundo passo, construa hábitos. A repetição cria uma estrutura. Então é importante que a gente crie aquele hábito, mesmo sem vontade, faça o que tem que ser feito. Se o seu objetivo é ir na academia 4 vezes na semana, assuma esse compromisso com você.
Cria essa estrutura, cria esse hábito na sua rotina. Faça o que você se propôs a fazer, vá às 4 vezes. E quanto mais você repete isso, e quanto mais você faz isso, isso vai se tornando parte de você e você consegue desempenhar isso com facilidade. Isso vai se tornando parte de você, vai ficando mais fácil nas próximas semanas, nos próximos meses. Então, com tudo que precisa ser feito, cria esse hábito, desempenhe isso. Quando se torna um hábito, você não precisa pensar, só faz. O terceiro passo, relembre do seu propósito. Quando bater aquele desânimo, bater aquela falta de foco, aquela falta de motivação, lembre-se do porquê que você quer fazer tal coisa, porquê que você quer desempenhar essa tarefa. Lembre-se de onde você quer chegar, o que você está construindo. Se necessário for, escreva, visualize e volte à fonte. Onde você quer chegar, o que você está construindo, sempre relembre, busque maneiras para que você não perca o foco, para que você mire o alvo. A motivação, ela vai e vem, mas você escolhe ser fiel àquilo que Deus te confiou, sem depender de aplausos, das emoções, da sua vontade. Porque no final das contas, quem permanece é quem constrói. Não espere estar empolgada, comece, continue, termine. É na constância que a transformação acontece. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Eu escolho continuar mesmo sem motivação. A gente não precisa sentir vontade para fazer o que tem que ser feito. Nós precisamos nos lembrar de quem nós somos e para onde nós estamos indo. Combinado? Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau!